Olá! Estamos aqui no Instituto Happiness Coach para mais um episódio do Livro Aberto. Estamos aqui hoje para poder falar sobre A Coragem de Ser Imperfeito, um livro maravilhoso da Brené Brown, que estamos aqui eu e a Ana lendo e conversando e partilhando e trazendo conexões para histórias da vida real. Nós vivemos, nós atendemos e ela já chegou, gente. Essa minha maravilhosa sócia, ela é bastante comprometida com o horário. Vamos ver. Ela já. Ela entrou, mas eu não estou conseguindo colocar ela no vídeo. Deixa eu ver. Acho que ela já vai entrar de alguma forma aqui. Encontros, esse movimento lindo que a gente está fazendo, onde a gente está incentivando a leitura, conversando também. Bom dia! Olá, bom Adivinha dia. só? Você tá me vendo? Não te vejo. Mas que coisa, Ah, mas deixa gente. assim. Hoje a gente não vai ficar mexendo nisso, não, porque no final das contas o importante é que vai funcionar. A gente vai fazer uma live maravilhosa e bora. Você nem tá vendo meu batom vermelho que eu tô hoje? Pois é, eu vi, você tá maravilhosa, maravilhosa. Olha lá. Super vermelho esse batom, mas não. Bom, tudo bem. Vamos continuar, né? Vamos, Sim. vamos nessa, porque quanto mais eu leio esse livro dela, eu falo, gente, que livro maravilhoso. Como que eu não conhecia esse livro antes? Olha, grande escolha, viu? A gente começou realmente com o pé direito. Pois é. Oh, A gente começou de onde tem que começar, né? Porque se a gente não tem essa base, esse princípio, a gente não avança, não consegue gente, avançar. muito legal, muito bom. E vamos começar? Você quer falar alguma coisa sobre o que passou? A gente já Deixa eu está mandar hoje um no. aviãozinho pessoal Hoje aqui. é o nono episódio já? Ou é o Hoje é o 10? 10º, não é? Já é o 10º, O- gente! Agora Que eu fiquei em dúvida. alegria! Não, mas acho que é o 10º mesmo. Gente, que muito legal! Deixa eu chamar o Muito povo legal, né? Deixa eu aqui. mandar aqui. Olha quem tá aqui. Muito bom. Bom dia! Bom, vamos lá. Mandei aviãozinho, pessoal. Gente, manda para todo mundo aí, porque esse assunto é realmente muito importante. A gente está fazendo esse trabalho aqui com muito carinho, porque é um assunto necessário, é um assunto que pode mudar a tua vida se você compreender isso aqui e estiver andando realmente percebendo essa movimentação no teu dia a dia, porque tem muita situação que a gente para por preconceito, por não entender, por não compreender muito bem o que está acontecendo ali, e a verdade é que não precisava parar, só precisava compreender esse movimento para poder continuar. Então, manda aviãozinho aí para todo mundo que pode se beneficiar desse conteúdo. Bom dia, Mari! Para a gente poder dar continuidade nesse movimento tão bacana e tão importante para a gente poder crescer. É Bora isso lá? mesmo. Vamos Bora lá. continuar? Vamos continuar. A gente já está no meio do capítulo 3 do livro. A gente vai começar a falar sobre. O título é Descomplicando a Vergonha, a Culpa, a Humilhação e o Constrangimento. Deixa eu só aproveitar para Uau! dar um recadinho que a gente está esquecendo. Quem quiser comprar o livro, que não tem o livro ainda, tem o link na nossa bio. Eu acho que do IHC vai ter, não sei se no meu também tem, mas do IHC eu tenho certeza que tem. Tem o link lá para poder fazer a compra do livro diretamente por lá. Então vocês podem só clicar lá que vocês vão ter o link ali e vocês conseguem comprar. Se caso não conseguir por lá, me avisa que eu mando o link para vocês, mas eu acredito que está lá sim. E comprem o livro, gente, porque vale muito, 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 muito a pena. Muito mesmo, Esse tá? não é um Mas livro bora de lá, uma vamos leitura continuar. só, né? Esse é um livro de várias vezes ler e também poder falar sobre ele com outras pessoas, né? Então é muito melhor quando o livro está com a gente, né? Sim, Show. Você bora começa lá. aí? Começo. Adoro, né? Eu já sei que você gosta, então eu deixo você fazer o que você gosta. Descomplicando a vergonha, a culpa, a humilhação e o constrangimento.
Quando trabalhamos para entender a vergonha, descobrimos que uma das razões pelas quais é tão difícil falar sobre ela é o vocabulário. Com frequência, usamos termos como constrangimento, culpa, humilhação e vergonha indistintamente. Pode parecer meticuloso demais dar tanta importância ao uso do termo apropriado para descrever uma experiência ou uma emoção. No entanto, isso é mais do que uma simples gestão de semântica. A maneira como vivenciamos esses sentimentos diferentes tem a ver com a nossa conversa interna. Ó, a conversa interna aparecendo aqui, né? Sempre, né? Como conversamos com nós mesmos sobre o que está acontecendo, devemos começar a examinar a conversa interna e distinguir esses 4 sentimentos analisando o peso da vergonha e da culpa. A maior parte dos pesquisadores e terapeutas que lidam com esse tema concorda que a diferença entre vergonha e culpa é a diferença entre dizer eu sou má e eu fiz uma coisa má. Culpa, eu fiz uma coisa má. Vergonha, eu sou má. Por exemplo, vamos supor que você tenha esquecido o compromisso de almoçar com um amigo ao meio-dia. Ao meio-dia e 20, ele liga do restaurante para saber se está tudo bem com você. Se a sua conversa interna é que idiota que eu sou um péssimo amigo, isso é vergonha. Se, ao contrário, sua conversa interna sobre o atraso for não acredito que fiz isso, que coisa horrível de se fazer, isso é culpa. Quando sentimos vergonha, estamos mais inclinados a nos proteger culpando algo ou alguém, justificando nosso erro, oferecendo uma desculpa esfarrapada ou nos escondendo. Em vez de pedir perdão, culpamos nossos amigos e justificamos o esquecimento. Eu lhe disse que estava muito ocupado, hoje não é um bom dia para mim. Ou pedimos apenas desculpas formais e pensamos que se dane. Se ele soubesse como ando ocupado, ele é que me pediria perdão. Ou então vemos quem está telefonando e não atendemos. E quando voltamos a encontrar a pessoa, mentimos. Você abriu seus e-mails? Cancelei o almoço pela manhã. Veja se foi parar na sua pasta de spam. Quando nos desculpamos por alguma coisa que fizemos, reparamos um erro ou mudamos um comportamento que não condiz com nossos valores, a culpa, e não a vergonha, é geralmente a força propulsora. Nós nos sentimos culpados quando comparamos algo que fazemos ou deixamos de fazer com nossos padrões de excelência e vemos que não combinam. É uma sensação desconfortável, mas pode ser benéfica. O desconforto psicológico, que é similar à dissonância cognitiva, é o que motiva uma mudança significativa. A culpa é tão poderosa quanto a vergonha, mas a influência da primeira é positiva, ao passo que a influência da segunda é negativa. Na verdade, em minha pesquisa, descobri que a vergonha corrói a parte de nós que acredita que podemos mudar e fazer melhor. Cara, isso aqui é importante, hein? Aqui é muito, 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 muito importante. Porque se a gente entende que a gente não pode mudar, que a gente tem vergonha e isso vai minando ali a nossa autoestima e a gente não consegue mudar por conta de não entender o quanto que é humano sentir vergonha, né? O quanto que é natural sentir vergonha e a gente entende isso como uma questão individual e não como uma questão humana. E isso é muito problemático, principalmente porque para a gente nesse processo, né? Sim. Vivemos em um mundo onde a maioria das pessoas ainda é adepta da crença de que a vergonha é um bom instrumento para manter as pessoas na linha. Isso não só é errado, como é perigoso. Esse sentimento está altamente relacionado com o vício, a violência, a agressão, a depressão, os distúrbios alimentares e o bullying. Os pesquisadores não o associam a nada positivo. Não há registros de que a vergonha seja um recurso útil para qualquer comportamento saudável. Na verdade, ela está mais para a causa de comportamentos destrutivos e lesivos do que para a solução. Ai, que profundo isso, né? Todas as frases são profundas, né? Eu tô para ver um livro onde tem tanta coisa boa, em tão pouco, né? Em todas as frases tem algo que é muito importante. Se a gente prestar bastante atenção, a gente consegue alterar muitas coisas na nossa vida, na nossa forma do nosso próprio olhar, do olhar aos outros, né? É muito interessante, muito E bom. é por isso que é um livro que está sendo tão denso de ser trabalhado, né? Porque ele tem uma leitura fácil, o livro é muito bem escrito, porém, todas as informações que tem aqui são muito profundas. E são literalmente cada divisão do capítulo, ele é tão aprofundado e é tão importante a gente falar mais sobre isso, esclarecer ao máximo tudo que a gente está vendo aqui,
justamente para que a gente entenda isso de uma forma realmente profunda, realmente significativa, para conseguir colocar isso em prática de verdade na nossa vida, né? A verdade é que a gente não teve educação de É, inteligência emocional, né? Então, assim, a gente não tem a mínima noção da diferença entre culpa, vergonha, essas questões que ela colocou aqui nessa parte que a gente está lendo agora, é muito real. Esses dias mesmo eu estava atendendo uma cliente e, e ela não estava conseguindo nomear os sentimentos, as emoções que uhum, ela estava tendo naquele momento. Então ela não estava conseguindo falar. Eu falei, olha, e é uma pessoa que é uma terapeuta, inclusive, também, então lida com emoções diárias. sim. Então eu falei para ela, eu falei, olha, vamos estudar um pouquinho mais sobre as emoções, vamos nomear aí quais são as emoções para você entender quais são os mecanismos que você precisa fazer para você elaborar e sobreviver a eles, tipo, passar por eles. Se você não consegue nomear as emoções, se você não consegue identificar quais são, como é que você vai conseguir passar por elas, aprender com elas e vivenciar elas, E né? Marcelo, Porque, pode pode falar. falar. Pode terminar, desculpa. Não, porque assim, o que eu percebo é que muitas pessoas colocam tudo como frustração. Uhum. Ai, eu tô frustrada. Ai, eu tô frustrada, eu tô frustrada. Mas não é frustração muitas vezes. Às vezes é vergonha, às vezes é culpa. Então, assim, se você não olha para o que você sente realmente, como é que você vai conseguir lidar com isso? Como é que você vai aprender a vivenciar aquele movimento para você poder sair dele e vivenciar um outro movimento novo? Isso que você está trazendo agora é tão importante, mas tão, 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 tão importante, porque a maior parte das pessoas não sabe o que está sentindo. Não sabe. É E uma assim, a gente loucura. tem uma cultura, né, e uma educação tão repressora em relação aos sentimentos, que tudo que você sente na infância só é reprimido, não é orientado. E aí, essa falta de orientação, ela inevitavelmente leva a uma falta de conhecimento próprio. Eu não sei, não conheço minhas emoções, não conheço quem eu sou. Ah, mas quem eu sou? Eu sou, sei lá, sou uma advogada, eu sou uma professora, eu sou mãe, eu sou filha. E esses são papéis sociais, isso não é quem você é. E a gente não consegue se conhecer se a gente não sabe, no mínimo, nomear as nossas emoções. E como você está trazendo, né? A pessoa entende tudo como frustração. Sim, algumas pessoas entendem tudo como raiva, algumas pessoas entendem tudo como tristeza. Porém, as nossas emoções não se baseiam apenas em aquilo que é mais nítido, aquilo que é mais visível. Normalmente, elas são um amontoado de sentimentos em relação à mesma coisa, e que se a gente não consegue lidar com aquilo de uma forma honesta, com aquilo que realmente está acontecendo ali, a gente não se desfaz daquilo. A gente não Não se supera aquilo, a gente desfaz. não passa por aquilo, a gente continua preso naquela situação ali. Então, isso é extremamente importante. Se educar em relação às emoções, aos seus sentimentos, saber diferenciar as coisas, e até isso aqui que a gente está trazendo aqui, entender a diferença entre vergonha e entre culpa, é literalmente libertador, porque faz com que você entenda o teu processo, respeite principalmente o seu processo para conseguir avançar. Essa Sim. parte, inclusive, de não respeitar os sentimentos é outra razão das pessoas ficarem travadas na vida. Porque elas entendem que aquilo não deveria estar acontecendo. Alguém já perguntou, eu não deveria estar com dor de barriga. Tá, mas isso muda a tua dor de barriga? Não muda. Só que aí as pessoas querem jogar aquilo para debaixo do tapete, elas não aceitam que estão sentindo aquilo como se aquilo fosse resolver. Como se fosse o engole o choro quando a gente é criança, né? Engole esse choro, só quando você é criança você tem algum controle. Quando você vai ficando adulto, não. Por quê? Porque é claro que eu tenho controle, você pode ter algum controle, mas isso vira sintoma, isso vira doença. Então, E é muito controle ele é muito louco. relativo. Você consegue até controlar o teu sentimento, mas você não consegue controlar a consequência daquilo, principalmente a longo prazo. Então, necessário esse assunto, gente, É necessário. muito necessário, principalmente para nós que trabalhamos com saúde e bem-estar, né? Porque a gente tem uma falsa impressão de que a gente se conhece. E aí a gente tem uma falsa impressão que a gente sabe tudo direitinho, como é que são as emoções. E esse auto-olhar, esse auto-avaliar, que é o mais complexo, que é o mais complicado. Então fica aí, gente, olha, sozinho é mais difícil. É mais É difícil. muito melhor quando a gente está em bando, quando a gente está em grupo, quando a gente está numa comunidade. Fica aí uma dica absurda, porque quando a gente está com outras pessoas
que entendem as mesmas coisas que a gente, têm as mesmas necessidades que a gente consegue desenvolver muito mais rápido. Ó, fica a dica. Sim. E Vem com a bora avançar. gente. Bora avançar. Bora lá. Mais uma vez, é da natureza humana querer se sentir digno de amor e aceitação. Quando passamos vergonha, nos sentimos desconectados dos outros e ávidos por valorização. Quando estamos sofrendo, seja por estarmos passando uma grande vergonha ou apenas por sentir o medo dela, ficamos mais propensos a nos entregar a comportamentos autodestrutivos e a atacar ou envergonhar os outros. Nos capítulos sobre cuidar dos filhos, liderança e educação, veremos como a vergonha corrói nossa coragem e promove o isolamento, e também o que podemos fazer para cultivar uma atitude de autovalorização, vulnerabilidade e enfrentamento. Outra palavra que confundimos frequentemente com vergonha é humilhação. Donald Klein identifica a diferença entre esses dois termos quando escreve: as pessoas acreditam que merecem sentir vergonha, mas não acreditam que merecem ser humilhadas. Se John está numa reunião com seus colegas de trabalho e o seu patrão o chama de fracassado porque não conseguiu fechar uma determinada venda, ele provavelmente vivenciará isso com tanta vergonha, isso tanto como vergonha quanto como humilhação. Se a conversa interna de John for Deus, eu sou um fracasso, isso é vergonha. Mas se a conversa interna dele for meu patrão está descontrolado e ser ridículo, não merece ser tratado assim, isso é humilhação. É claro que a humilhação faz com que nos sintamos péssimos e contribui para um ambiente desagradável, seja no trabalho, seja no lar. Além disso, caso seja frequente, pode se transformar em vergonha se começarmos a aceitar o que dizem. Entretanto, humilhação ainda é melhor do que vergonha. Em vez de internalizar a acusação de fracassado, John pode dizer a si mesmo: isso não é pessoal. Dessa forma, é menos provável que ele se feche, atue impulsivamente ou parta para o contra-ataque. Ele permanece fiel a seus valores enquanto tenta resolver o problema. O constrangimento é o menos preocupante dos 4 sentimentos. Ele é geralmente passageiro e pode ser, no final, até engraçado. Sua marca registrada é que, quando fazemos algo constrangedor, não nos sentimos sozinhos. Sabemos que outras pessoas fizeram a mesma coisa e, como um rubor na face, ele passará, em vez de nos estigmatizar. Tornar-se íntimo da linguagem é um importante começo para entender a vergonha. E aqui nessa linguagem, ela é, claro, identificar cada uma desses 4 sentimentos, mas principalmente entender essa linguagem interna. Como eu estou me comunicando comigo, como eu estou lidando com aquilo que tem de fora em relação a mim, como eu estou absorvendo isso, como eu estou levando isso para a minha vida. Porque se a gente, aqui está muito claro, né? O que vai diferenciar os sentimentos é a forma como eu me comunico comigo, como eu entendo o que está acontecendo lá de fora e como eu filtro. Então, se eu me sinto uma pessoa ruim, eu vou entender as coisas de uma forma de humilhação ou de vergonha. Agora, se eu entendo que isso não tem a ver comigo, isso pode ser apenas um constrangimento, apenas uma situação que eu estou vivenciando através da percepção do que o outro faz, não de quem eu sou, não de como eu me defino enquanto pessoa. Isso aqui é muito, muito significativo. A comunicação interna, ela faz toda a diferença na forma como a gente se relaciona com a vida, com os desafios, com os nossos sentimentos. E como eles vão aparecer como sentimentos. Por isso que a gente já conversou aqui várias vezes anteriormente sobre essa questão de a gente não muda o passado, mas a gente muda a forma como a gente se sente em relação a algum evento. E isso vai partir do quê? Da linguagem, da forma como eu ressignifico aquela experiência ou da forma como eu interpreto aquela experiência, porque isso vai trazer um sentimento, e não o contrário. Então, isso aqui é muito importante. Nossa, isso aqui é muito, muito, muito importante. Isso aqui a gente já pode fechar a live agora, que a gente já trouxe um conteúdo tão importante aqui, que já dá para continuar digerindo isso ao longo da semana, para colocar na própria vida, né? Dá para reverberar isso muito no nosso campo, né? Sim. E aproveitando para trazer um ponto aqui, essa questão da comunicação interna e externa é um ponto que a gente trabalha no curso Agentes da Felicidade. Ele está aí para ser lançado a segunda turma. A gente não tem uma data ainda, mas a gente vai trazer isso logo, logo para vocês. Então, se você quer aprender a se comunicar melhor, tanto internamente quanto externamente, com as pessoas, tanto com você quanto com as pessoas ao seu redor, com as situações na sua vida e etc., fica de olho que a gente vai soltar logo, logo a data
E aí a gente comunica aqui para vocês poderem aprender isso na prática. Como ser, como se tornar um agente da felicidade. O que é o agente da felicidade? É a pessoa que age em relação à felicidade, a própria felicidade. Ela constrói a felicidade, ela mantém a felicidade na vida. Ai, Ana, mas ela vai ser uma pessoa iludida que acha que tudo é bom, tudo é lindo? Não. A gente vai Pelo ensinar a contrário. construir isso. A construir diante das adversidades, das dificuldades do dia a dia, das situações que aparecem ali para a gente escolher intencionalmente ser feliz. E uma dessas fases passa por essa comunicação interna e externa. E é muito Tô louco, falando pra porque caramba quando hoje, né? a gente fala. Não, pode falar, é para falar. Mas é muito louco, porque quando a gente fala em felicidade, a gente tem uma falsa impressão que precisa ser tudo perfeito, né? Uhum. A gente acredita que, ai, para ser feliz, eu tenho que estar rica, milionária e bem em todos os setores da minha vida. E na verdade não é isso. A verdade é que a felicidade, essa felicidade onde tudo é perfeito, é a felicidade utópica, é a felicidade que não existe. Porque a Uhum. felicidade, ela que existe realmente é uma felicidade onde a gente escolhe como a gente vai lidar com as situações que que nos aparecem, que estão no nosso entorno, qual é o nosso movimento de expansão, de educação, de consciência. Por isso que a gente fala aqui no Instituto que a felicidade é uma escolha ousada, porque realmente a gente precisa decidir ser feliz. Não é algo que é inerente. A felicidade deveria ser inerente às pessoas, mas não é inerente. A gente precisa estar em movimento, agindo para que essa felicidade ela aconteça. Com Então fica certeza. aí o lembrete da Ana, que logo logo sai a segunda turma já dos agentes da felicidade. É um movimento muito rico, mas não é um movimento demorado, não é um curso. A gente não está para ensinar teoria sobre felicidade, não é essa a ideia. É um movimento realmente para qualquer pessoa, para poder aprender a se conhecer melhor e também a poder lidar ali no seu meio. Quanto mais agentes da felicidade nós tivermos no mundo, mais o mundo vai ser melhor para viver. Então, essa é a nossa transformação que a gente quer entregar para o mundo. Então, percebam isso e venham com a gente, acompanhem a gente para vocês participarem da próxima turma do Agentes da Felicidade, hein? Por Totalmente favor. recomendado, tá, gente? É um curso, como a Marcela falou, é um movimento que ele é rápido, mas ele é transformador, ele é muito profundo, ele é muito significativo. E a partir do momento que você escolhe a felicidade no seu dia a dia e coloca isso de fato em prática, você muda a sua vida e você também consegue criar um impacto ali no seu ambiente. Isso é maravilhoso, maravilhoso. É Vamos agir falar um pouco. intencionalmente para que você traga essa leveza para sua vida e para que você leve isso para a vida das pessoas que são importantes para você. Ah, isso quer dizer que eu tenho que mudar o outro? Não quer dizer nada. Não é nada disso. Quer dizer Não. apenas que você vai ser um agente de mudança, porque a partir do momento que a gente transforma a nossa vida, impactar a vida das outras pessoas, principalmente as mais próximas, é uma consequência, né? E assim, mas as pessoas ao meu redor não aceitam, não me aceitam, não aceitam quem eu sou. Não tem problema, a questão é que elas vão ver a mudança na sua vida e isso faz tudo, faz muita, muita, muita diferença, Quando né? a gente E eu, muda internamente, a gente muda o entorno, não tem jeito, reverbera. Então, assim, por isso que a gente fala tanto em curar as próprias feridas, em poder se olhar, em poder olhar o movimento que tem aí dentro, conhecer as emoções, conhecer os sentimentos, porque é só quando a gente olha pra gente, só quando a gente olha internamente e cura a gente, as nossas feridas, os nossos traumas, os nossos bloqueios, que eu não gosto de usar a palavra cura, porque eu acho que cura é muito forte. Eu acho que toda vez tem um movimento aí para se aprender e para curar. Quando a gente pensa em cura, a gente acha que é algo definitivo, e a vida não é sim, definitiva. Então, eu não gosto muito de usar a palavra cura, mas é a palavra que usamos para que a gente possa evoluir. Então, é importante a gente olhar para todo esse movimento. Tá bom, gente? Eu queria te convidar, Ana, para a gente, ao invés da gente continuar falando sobre entrar no próximo trecho, que é um trecho maior, que tem é mais mais longo. Uhum. explicações, ele é mais robusto com relação às informações, a gente falar um pouquinho sobre sentimentos e emoções, trazer um pouquinho sobre a diferença entre sentimentos e emoções, de repente citar algumas que vêm assim nas nossas cabeças, porque a gente não Uhum. programou isso, eu sou dessas, né, que adora dar uma improvisada, e aí a Ana fala, meu Deus!
Não acredito que ela tá fazendo isso comigo. Porque eu sou doida da improvisação, gente. Eu sou daquelas que gosta de improvisar. E a Ana gosta das coisas bem certinhas, igual o Regis. Então, o nosso trio é um trio muito bom, porque cada um tem as suas habilidades e um tem alguns diferenciais que o outro não tem. E é assim que a gente consegue fazer uma equipe muito boa de trabalho. Por isso que eu falo, é melhor quando você está com bastante mentores em volta do que quando você está com um mentor só. Imagine se você só pega um mentor que só improvisa. Olha como vai ser. Essa é uma vida complexa. E se você pega um mentor que é tudo muito certinho e fica tudo muito certo, também você precisa dar uma improvisada de vez em quando. Então, vindo com a gente aqui para o Instituto, vocês têm essa possibilidade de ter três mentores maravilhosos, cada um com as suas habilidades, com as suas bagagens, com seus repertórios, mas todos trabalhando em prol dessa mudança, dessa transformação social. A gente acredita muito e a gente enxerga o Instituto como um empreendimento social. A gente enxerga o Instituto como um movimento, um empreendimento que é para fazer mudança no mundo. Então, vem com a gente para esse movimento, porque é um movimento onde a felicidade é a bandeira principal, o valor principal da gente é a felicidade. Então não tem como dar errado. Porque quando a gente olha para a felicidade como sendo o nosso valor principal, tudo pode ser melhor. Tá bom? O que você acha? Podemos falar. Com Só certeza. trazendo uma coisa aqui, né? Eu sou muito boa de Traga. improviso, gente. É? Eu gosto de saber o que está acontecendo, mas eu Ah, sou você muito não é? boa. Eu sou muito boa no freestyle. Eu funciono muito bem, assim. Mas bora lá. Eu queria só trazer uma coisa antes, aproveitando o assunto do capítulo aqui, porque assim, quando a gente vai falar de terapia individual, a gente vai trabalhar muito a questão da orientação do que foi a infância da criança, desse indivíduo que está na nossa frente. Eu trabalho com adulto, eu não trabalho com criança. Então, por isso que eu sempre levo para essa questão do vamos trabalhar a infância desse adulto. Por quê? Por que eu estou trazendo isso? Porque eu quero trazer um ponto importante aqui, que é falar sobre a maternidade ou sobre a paternidade. Porque aqui a gente está falando sobre usar a vergonha como controle. E quem teve esse tipo de criação vai fazer isso de uma forma muito natural, muito espontânea, porque ainda vai entender aquela coisa do funcionou, eu sou uma boa pessoa, né? Eu me tornei uma pessoa que funciona e tudo mais. E principalmente porque o automático, aquilo que está na nossa formação emocional, é automática, então ela é muito mais fácil. Você vai, tipo assim, eu sou mãe ou eu sou pai de uma forma muito intuitiva, de uma forma muito automática. E aí as pessoas não percebem que muitas vezes elas estão realmente humilhando aquela criança, elas estão realmente usando a vergonha como uma ferramenta daquela criança. E aqui eu falo de um lugar de culpa também, viu, gente? Porque eu também faço muito isso. E aí fala, nossa, Ana, mas você não tem consciência? Às vezes você vai ter consciência só depois. Às vezes você só vai entender que aquilo realmente aconteceu depois. E isso é uma coisa que realmente prejudica demais, tanto o vínculo entre pais e filhos, quanto a percepção do filho em relação a ele mesmo. E o problema é esse. Porque não é só a questão de que eu estou aqui afastando o meu filho de mim. Porque tem muito filho que chega na adolescência e fala assim, meu filho não gosta de mim, eu fiz de tudo por ele e tudo mais, mas fez de tudo de que forma? Você fez de tudo de que forma? Você fez de tudo mostrando ele, nossa, como a minha vida é horrível, como a minha vida é difícil, como eu faço tudo por você e não por mim, colocando culpa, colocando vergonha, colocando humilhação ali, ou você faz realmente mostrando como é ser um adulto, como é ser um ser humano, como é cometer erros, como é, enfim, né? Como é estar vulnerável e como é se esforçar para melhorar e não ser o dono da razão, dono da verdade. Eu gosto de falar isso porque, assim, a gente vem de linhas em que os adultos não assumiam erros, os adultos não reconheciam que podiam falhar. É muito raro realmente, nas gerações anteriores, terem adultos que colocavam, tinham essa dinâmica em relação à criança, principalmente. E aí a criança, ela não vai entender isso como um problema individual do adulto, ela não tem essa maturidade. Ela vai entender realmente que o mundo funciona dessa forma. E aí é onde a gente vê as pessoas se colocando em relacionamentos abusivos, em uso de drogas, em todos esses problemas que a gente traz aqui, né? Que o livro traz de uma forma tão bonita, tão profunda. Só que o que eu estou tentando trazer aqui a gente precisa estar atento a isso, na forma como a gente coloca isso para as crianças hoje, para que a gente não perpetue essa
paternidade e maternidade como violenta, abusiva, invasiva, usando a vergonha e a humilhação como forma de controle, a chantagem emocional como forma de controle, porque isso é muito instintivo, isso é muito automático. Então é muito importante estar atento, porque como é muito a vergonha e a humilhação, elas são tão enraizadas na sociedade que muitas vezes a pessoa não vai saber que existe uma outra forma de fazer isso. E aí a gente podia até pensar numa oficina para pais, né, Marcela? Isso, Com eu gosto desse certeza, assunto. com certeza, sem Mas, dúvida. oi? Coloquem pra gente, vamos fazer uma caixinha Sim, nos nossos stories pra gente ver o quanto de pais que tem nas nossas audiências, sim. pra gente poder fazer também essa atividade, é muito importante. A Ah, gente tem fora essa a humilhação expertise. dentro dos relacionamentos, né? Dentro dos relacionamentos entre adultos, que aí é um. Aí a conversa já vai longe, né? É, a Se a conversa vai gente olhar longe só para o já, né? recorte de pais, a gente já tem uma expertise tão grande, né? O Regis tem filho com mais de 30 anos. A gente tem o Ícaro com 13. A gente tem, né? A gente não é só pais, mas a gente também é padrasto e madrasta. Então, a Várias gente consegue configurações, aí né? várias configurações. Então, a gente consegue aí dar um bastante enfoque com relação ao que nós vivemos também, não só o que a gente Uhum, aprendeu, mas a autoridade que a vida deu para gente com sim. relação a esses assuntos, né? Graças a Deus estão todos encaminhados. Temos já o Yuri já está formado na faculdade, a Yasmin e a Bia estão fazendo faculdade federal. O Ícaro, se Deus quiser, vai para essa pegada também. Ainda não sabemos muito, ele não diz muito que para onde vai. Agora está se apaixonando pela atividade física. Então, são vários, né? Várias coisas importantes. E você tem uma linda também aí com você, que você vivencia todo dia, né? Sim. É muito complicado a gente falar, e eu vejo isso muito na internet, pessoas que falam sobre paternidade e maternidade e não são pais, não são mães. E aí eu acho tão complicado. É a mesma coisa do padre ficar falando sobre casamento. Toda vez que eu ia na igreja católica e eu via o padre dando sermão sobre relacionamento, sobre casamento, eu falava, gente, como é que ele pode falar disso? Sendo que ele não tem essa experiência, ele não vivencia isso na vida, né? E Uhum. aí eu sempre gostei mais de pastores, quando pastores falam sobre casamento, porque pastores normalmente são casados. E daí eu falava, e aí tem Conhece mais, perrengue, né? De verdade. tem mais contexto, né? Para ele poder falar, tem Sim. mais verdade no que ele fala, né? Então eu acho, apesar que isso não é também muita regra, né? Tem muitas pessoas que vivencia esses movimentos, estão casados, mas vivenciam de forma superficial, teatral, só ali no quadro, que é Sim. bonito no quadro. Então, isso não é condição, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas era algo que eu pensava na época. Então, é muito importante a gente ter esse meio termo, tanto a parte teórica, tanto a parte, né, de profissionalização, de educação mesmo, de teoria sobre esses assuntos, mas também a expertise de estar vivendo esses movimentos. Então, vamos fazer Uhum. sim. O Bruno falou um curso de formação de pais. Ó, muito legal, Muito formação de bom. pais. Vamos pensar nisso sim, que a gente acredita que se é a necessidade do nosso público, a gente tem que cumprir. A gente é muito Sim, disso, né? A com gente, a certeza. gente acredita muito que se há necessidade da nossa audiência, a gente está aqui exatamente para poder entregar o melhor. E é Bora falar isso. um pouquinho sobre sentimento e Bora. emoção, então? Para a gente Bom, poder vamos lá. finalizar? A diferença principal entre sentimentos e emoções é que as emoções, elas são uma resposta a alguma coisa que está acontecendo. Boa. Sentimentos normalmente são mais relacionados a isso que eu falei anteriormente. A interpretação dos fatos, a interpretação que a gente tem da gente, a interpretação da nossa realidade. Então, as emoções, elas são mais honestas. Porque as emoções, elas são real, é uma necessidade do mundo, com certeza, com certeza. E vai até ao encontro disso que a Marcela sempre fala, de educação emocional, né? Se a gente educa a paz, a gente educa a sociedade. Né? Aí, é claro, é muito mais fácil a gente colocar na escola porque aí se espalha, sim, mas é muito mais profundo quando a gente tem pai e mãe trabalhando nesse sentido. E aí não precisa nem ser pai e mãe junto, tá, gente? Não tô falando disso, não. Tô falando de pai e mãe
que estão alinhados ali na questão da educação emocional. Tá? Sim. Então, voltando, a emoção ela é mais honesta porque ela é uma resposta mais fisiológica. Então, por exemplo, me cortei e senti dor, posso chorar de dor. Eu tenho uma forma de comunicar as coisas. Não, mas ficou ótimo, Eu adorei pego, também. eu pego, não ponho o dedo na ferida, eu enfio o braço inteiro, né? A sutileza do meu cabelo vermelho, né? Ainda bem que a minha aparência não nega. Mas enfim, por exemplo, eu cortei o braço, eu senti dor, eu vou chorar de dor. Então, ela é uma resposta a algo que realmente está acontecendo. Os sentimentos não necessariamente. Os sentimentos eles estão relacionados à forma como eu interpreto as coisas. Então, por exemplo, vamos trazer uma coisa que é mais clássica, né? Fui fazer uma apresentação e as pessoas não gostaram daquilo que eu mostrei, eu me sinto rejeitada, então eu fico triste porque eu estou me sentindo rejeitada, e aí toda aquela história que faz sentido para mim, da minha interpretação dos fatos da minha vida, vão corroborar ali naquele sentimento que eu vou ter. Porque, por exemplo, aí a gente vai na questão de como as pessoas interpretam as coisas. Se uma pessoa vai preparada para fazer uma fala e ela sabe que ela pode ser rejeitada naquela fala, então, ela vai preparada para aquilo, ela lida bem com aquilo, porque ela sabia que ela podia ser rejeitada. A outra que não pode ser rejeitada, não sente que a rejeição é muito dolorosa para ela, é muito difícil para ela passa pela mesma situação, ela se sente muito mal e começa a se julgar e se colocar naquela posição ali, aí que ela se sente muito triste e tem vontade de desistir e aquela coisa toda. Esses sentimentos todos, eles estão relacionados à forma como a pessoa interpreta as coisas. Então, essa é a diferença principal. A emoção, ela é uma coisa mais crua, ela é mais honesta. A gente pode falar que a emoção é instinto, é Isso, a instintivo, emoção é mais instintiva. é A emoção, ela vai fisiológico. ser, por exemplo, quando a gente está diante de um perigo real, sentir medo. Isso é uma coisa natural. Agora, se eu estou sentindo medo de postar uma foto e ninguém curtir, isso não é natural, não é tão natural. Isso tem toda uma questão social em torno. E tem toda uma questão do sentimento de rejeição da pessoa. Então, os sentimentos têm uma narrativa. As emoções não. As Boa, emoções, quando elas são você fala em mais narrativas. instintivas. A gente pode falar então que os sentimentos são duradouros, os sentimentos são reflexivos. Isso, sentimentos são reflexivos. É isso? Duradouro depende de como a pessoa lida com isso. Se ela conseguir Tá. fazer, se ela traz isso no repertório, sim, mais duradouro porque normalmente está no repertório da pessoa, né? Mas se ela quiser Sim, mudar aquilo, ela consegue. Só que ela precisa mudar a narrativa. Ela precisa mudar sim. a forma como ela está se relacionando com aquilo. Eu continuo lendo a frase do Regis aqui, eu não consigo parar de rir, né? Emoções são mais honestas, né? Emoções são mais honestas. Emoção é a dor de barriga, né? Sim. Não, muito bom, muito bom. Então, vamos exemplificar, por exemplo, vamos pegar os quatro, as emoções bases, que é a do divertidamente, que dá para todo mundo. Quem quiser ilustrar isso melhor em casa, gente, assista o filme Divertidamente, olhando para esse enfoque realmente real, porque o filme ele trata com muita coerência com relação a essas emoções bases e lá a junção delas. O 2 eu assisti, mas não assisti tanto. O 1 eu assisti várias vezes, porque eu achei ele tão bom. É Então, muito bom. Eu chorei a primeira vez que eu assisti. gente, o 1 é muito bom. É bom para você assistir com os filhos, é bom para você assistir sozinho, é bom para você assistir em casal. Ele é ótimo. Então assistam. Quem não assistiu ainda, assista. Quem já assistiu, assiste de novo, porque é muito bom. Se a gente falar, vai, sobre a raiva, que é um sentimento que muitas pessoas até confundem com impulsão, né? Com força, porque Uhum. geralmente a raiva, quando a gente fala em frequência Hertz, a raiva ela expande. Então a raiva ela consegue, inclusive, se você está nessa frequência, não é uma frequência muito boa, só que é uma frequência que constrói, infelizmente, porque isso que confunde as pessoas. Eu não sei se é infelizmente ou felizmente. Eu falo infelizmente porque para mim, quando você constrói na base da raiva, geralmente essa construção ela vai ceder, essa construção ela Uhum. vai ter problema, ela vai ter buracos, e aí você vai ter que reconstruir.
vai ter problema. Então eu falo que é infelizmente por isso, porque se ela não construísse, você não tinha o risco de ter que refazer o serviço, né? Mas a raiva ela é uma emoção base e ela gera alguns sentimentos. Uhum. Então, por exemplo, o ódio é um sentimento que vem Porque a através da raiva ela vai ser raiva. uma resposta instintiva a alguma coisa que está te ameaçando, alguma coisa que está te invadindo, alguma coisa que você não deveria estar acontecendo ali. Ela é uma reação natural. Agora, o ódio é uma construção. É uma construção, né? Por isso que a gente fala que é mais reflexivo e duradouro, porque o Uhum. ódio é algo que ele se perpetua no tempo, né? Que o ódio você precisou ficar macetando alguma situação muito tempo ali para aquilo ficar tão grande, entende? Você precisou ficar contando uma história em torno daquilo para poder justificar, validar e aumentar aquilo, para tornar aquilo lá real. Então aí você vai falar assim, mas você está dizendo então que os meus sentimentos não são honestos? Não. Seus sentimentos são uma construção baseada naquilo que você trouxe como história, como você interpretou os fatos e como você vivenciou aquilo. Você está sentindo aquilo de verdade? Você está? A questão é que isso pode ser transformado de acordo com a narrativa que você conta da situação. Mas eu estou tentando mudar a forma como eu interpreto as coisas e não muda meu sentimento. Não, porque o teu cérebro já fez um caminho neural ali que leva de um ponto a outro, está muito marcadinho ali, que nem passar na grama. E aí aquilo já se tornou uma verdade para você. Até que aquilo deixe de ser uma verdade, leva a um processo. E aqui é onde até a Marcela falou da questão da cura. A cura não acontece de uma vez. A cura é um processo. Se você vivencia o processo de uma forma honesta, sem ficar justificando os seus sentimentos, sem ficar voltando naquela historinha, em algum momento aquilo deixa de fazer sentido. Só que não é de um dia para o outro. Principalmente se você passou, sei lá, 30 anos da sua vida justificando alguma coisa, contando a mesma historinha e acreditando naquilo. Aquilo vai ter até como que é? Não é um peso no sentido de... Vai ter um valor. Aquilo vai ter um valor para você. Vai ter aquela história, aquela narrativa, ela passa a ter realmente uma coisa para ser guardada, do tipo, mas eu vi isso assim a minha vida inteira, como que eu vou me desfazer disso? Porque o nosso cérebro, inclusive, ele tende a proteger a gente daquilo que ele entende que é ruim. Então, ele não vai fazer você desfazer de uma história ruim para você ficar ameaçado, para você ficar exposto Correu a risco novamente de. acontecer aquilo. Então, são várias situaçõezinhas ali para poder chegar nessa cura que a Marcela está trazendo. Por isso que ela é um processo. Processo. Mas é possível, assim, mas é bem trabalhoso mesmo. Só que a questão é, se a gente consegue ir tirando as camadinhas ali dessa bomba armada, e aí a gente volta para a questão de entender os nossos sentimentos, as nossas emoções, e entender que dentro de uma única situação tem todo tipo de coisa. Desde tristeza, satisfação, alegria, raiva, ódio, mágoa, ressentimento, culpas, vergonha, né? Tudo dentro da mesma situação. Aí quando a gente consegue desmantelar isso aqui, vai ficando possível. Esse que é Ficando o ponto, né? possível. E aí a gente consegue também olhar para outras figuras, como a resistência, a negação. Uhum. São outras figuras que estão muito ligadas a esse processo aí de cura, de elaboração, de transformação, né? De olhar realmente para aquela coisa. O que você está rindo? Eu tô pensando aqui, né? Olhando para a nossa sociedade como ela é, quem que não gosta de ter uma história triste para contar? Quem que não gosta de ter uma história de superação? Fala, nossa, porque eu sofri tanto para chegar aqui, porque foi tão difícil. Quem que não gosta? Quem que não valoriza isso? E aí, como que a gente não vai ter aquela história que a gente fala, nossa, mas eu passei por essa situação e foi tão difícil, e vai olhar para ela e falar, eu vou me desfazer disso? Isso aqui é o maior trunfo na vida. Eu sou uma pessoa especial exatamente porque eu passei por essa situação horrorosa. Porque aí nisso está atreladinho ali, ó, o sentimentozinho, ai meu Deus do céu, como foi difícil, como foi ruim, como foi horrível. Você não deixa de ter a história. Isso é educação da nossa cultura Sim. social, inclusive. Isso, na verdade, é real, é muito real. E a gente acaba Quantas te pessoas que não desprender vêm trazer disso. aquela história assim do ai, não tem valor porque o pai e a mãe deu de graça. Ai, a conquista da pessoa não tem valor porque ela não precisou se esforçar para aquilo. Tem muita gente que é capaz pra caramba e cria dificuldade exatamente porque entende que se for fácil não vai ter valor.
Então, todas essas coisas, elas são muito arraigadas ali na forma como a gente sente as coisas e como a gente interpreta as coisas. E aí, às vezes, a pessoa realmente não entende que a questão é dela, que é uma coisa particular dela. E aí vem as pessoas olhar para aquilo, ou tudo. Eu adoro as reações. E aí vem aquela interpretação das pessoas de fora, tipo, mas foi fácil demais para você, mas você não poderia conseguir desse jeito, mas... E aí a pessoa começa a realmente olhar para aquilo como se aquilo fosse uma coisa ruim. Sim, muitas mulheres que ficam com síndrome da guerreira, da salvadora, que não conseguem olhar para a vida com leveza. Então, assim, não conseguem ter um momento de descanso, de olhar, de tomar um chá, de realmente respirar e não sentir nada. Então, nem sabe que isso é possível. E quando alguém fala que isso é possível, experimenta, as primeiras sensações é o quê? Culpa. As primeiras sensações, nossa, eu tô fazendo aqui, o mundo tá pegando fogo. Nossa, eu não posso isso. Então, vem frustração, vem culpa, vem o sentimento aí de irritação, de melancolia. É tanta coisa que pode acontecer com essa mulher na hora que ela tá aprendendo que é possível ser uma mulher sem ser aquela mulher guerreira e salvadora. Gente, é muita coisa. Então, só isso também já daria um workshop, uma Com live só para certeza, falar sobre isso, né? com Que certeza. legal. Vamos falar mais um só para a gente se fechar? Mais um exemplo? Vamos falar sobre alegria. Adoro alegria. A Alegria alegria é como uma emoção emoção. também instintiva, né? A gente sente alegria porque a gente sente alegria. A alegria é o sentimento mais básico de todos, tanto que no filme ele é quem toma a frente normalmente de tudo, né? O problema da alegria volta para esse lugar das interpretações, daquilo que a gente aprende, das experiências que a gente tem ao longo da vida, porque é muito comum. Eu lembro de uma fala da minha filha que aquilo é um negócio que eu uso de exemplo para todo mundo, porque assim, é muito desenhado, muito desenhado. Um dia eu fui buscar minha filha na escola, estávamos voltando para casa, e tinha uma bendita de uma pomba no meio da rua. Na verdade, eu fui buscar ela não estava junto comigo na hora. E tinha uma pomba no meio da rua. E eu pensei, pomba vai voar, né? Vai voar. A bicha não voou, eu atropelei a bendita da pomba. Gente, aquilo foi uma coisa tão imaginável na minha vida que eu fiquei assim em choque, né? Aquela que eu vi que a pomba tinha sido atropelada. Mas, bom, não tem muito o que fazer, né? Vou seguir minha vida aqui. Enfim, peguei a criança, coloquei dentro do carro, contei a história para ela. Aí ela falou, mamãe, mas a gente tá feliz ainda, né? Oh, meu Isso Deus. me remeteu à minha infância. Porque eu lembrava muito claramente de terem muitas situações em que eu estava naturalmente feliz, porque feliz é um estado natural da gente, e acontecia alguma coisa muito ruim, ou acontecia alguma coisa com os adultos, e aquilo interferia na minha alegria, e eu não podia mais ficar feliz. E esse é o tipo de experiência que faz com que as crianças entendam que estar feliz é uma coisa errada. E aí eu falei para ela, falei, não, filha, tá tudo bem. Foi uma coisa, a mamãe ficou meio assim, né? Mas eu vou fazer o quê? Que eu matei a bichinha, a bendita da pomba. Mas pode continuar feliz que tá tudo bem, né? Por que eu tô trazendo esse exemplo? Eu falar, nossa, Ana, que crueldade, você atropelou uma pomba. Eu não atropelei de propósito. Eu não quis atropelar o bicho. Foi Aconteceu. tentando. Isso não Sim. impede que minha filha continue feliz. Exatamente, não poder comemorar a própria vitória porque o outro perdeu. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você Nossa, não isso daí é precisa. chocante hoje em dia, hein? Porque hoje as crianças não estão podendo comemorar as vitórias porque o outro perdeu. Gente, isso é maravilhoso. Ela não é louca, ela tá vivendo. Pomba 2020. Não foi 2023 isso. É, muito doido, né? Enfim. E aí a alegria vai ficando contaminada por esse tipo de situação. Então a gente vai entendendo que a gente tá feliz é uma coisa ruim, tá feliz é uma coisa errada, tá feliz é uma coisa problemática. E não é. Não é. Isso que como é o nome dela? A A Carol. Maria, a Carol trouxe, é muito real. Hoje em dia a gente está numa sociedade onde a gente não pode ser feliz porque ganhou.
Olha que absurdo. A gente precisa desconstruir isso urgentemente, porque, gente, existe o mérito. A Sim, com pessoa certeza. precisa ser impulsionada. Competição é saudável, sim. É claro que tudo é forma, tudo é repertório, tudo é como a gente conduz a situação. Mas eu mesmo sou uma pessoa que adora competir. Se não tiver competição, eu já não quero. Agora, isso não quer dizer que porque eu ganhei, eu vou ficar humilhando as outras pessoas, Exatamente. né? Comemorar é uma coisa, humilhar é outra. Só que a maior parte das pessoas não entende a diferença disso, exatamente porque pelo fato de estar feliz, ela já entende que está humilhando o outro. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma Gente, coisa que não tem loucura, né? nada a ver com a outra. Isso é assunto E que a eu gente tô, precisa falar muito mesmo. sim, eu tô lendo aqui a frase do Bruno de novo, pensando, cara, como que é legal e como que é satisfatório a gente tá falando de um tema tão difícil, de um tema tão doloroso, de um tema tão profundo, com essa leveza. Onde que a gente consegue fazer isso assim, dessa forma e ser tão bom? Porque ser vulnerável não é ruim, estar em vulnerabilidade não é ruim. O problema foram as historinhas que a gente contou pra gente, que a sociedade repetiu e forçou, e os nossos próprios pais colocaram a gente em muitas situações difíceis por conta da nossa vulnerabilidade, até porque eles também não sabiam fazer diferente disso. Então aqui não é para culpar ninguém, é só pra gente reconhecer. Reconhecer que foi difícil, foi desafiador, teve um monte de questão ali, um monte de coisa que a gente aprendeu tudo errado, mas que a gente está aqui, ó, aqui, fazendo esse serviço de desconstruir tudo isso, para que a gente possa ser feliz de verdade, para que a gente possa comemorar a nossa vitória, reconhecendo que o outro perdeu e que é difícil para ele, mas que é bom para a gente, e tá tudo bem, uma coisa não anula a outra. Ter empatia com o outro não é enfiar a felicidade no buraco. Esse exercício pro buraco, tá? Exatamente. E não é porque o outro tá infeliz que eu tenho que ficar infeliz com ele. Exatamente, Ele que lide com a infelicidade dele e eu lido com a minha exatamente. felicidade. Quando a gente entender que é individual, que cada um sente o que precisa sentir, cada um vai crescer o que precisa crescer com aquilo, a gente já melhora tanto o nosso convívio social, a gente já melhora tanto a nossa Sim, sociedade. Se a gente conseguir identificar que a gente é responsável pela gente, que a gente precisa olhar pelo que a gente sente, o que a gente constrói, as nossas consequências, e deixar o outro fazer por ele, gente, a gente já evolui muito, 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 muito nessa vida. É sempre um grande prazer estar aqui com você, Ana. A gente essa está live de hoje foi muito conversando, maravilhosa. foi muito legal. Que vocês possam compartilhar, olhar para ela, assistir ela outras vezes. O Jorge está falando aqui com a Exatamente. gente, posso ter Exatamente. empatia, mas não preciso viver o que o outro está vivendo. Sim, é isso. Quando a gente vive o Empatia que o não é ir outro. pro buraco junto com a pessoa. Não é. E não é a gente também querer controlar o que a pessoa faz ou Exatamente. deixa de fazer, porque assim, a gente confunde muito empatia com narcisismo. A Uhum. gente confunde muito a empatia com aquilo tipo, nossa, eu tô sendo empático, mas eu quero que aquela Sim, pessoa faça do meu jeito, do jeito que eu faria. E as pessoas, cada um tem que fazer do jeito que é possível, que eles exatamente. podem, de acordo E com o que eles têm, e a gente faz de acordo com o que a gente tem. principalmente porque a empatia, da forma como ela é compreendida na sociedade, de que eu tenho que me solidarizar com o sentimento da pessoa e me colocar no mesmo nível ali, impede que o outro cresça. Eu coloco o outro numa situação de que ele não precisa se mexer ali para resolver a própria situação. E não é assim que as coisas funcionam. Então, eu vou me diminuir aqui, eu vou ficar mediocrezinha para o outro não ficar incomodado. Querido, sabe o que está fazendo? Prejudicando a sua vida e a do outro. Dos dois. Ai, que Exatamente. bom. O que a gente faz com isso? É. Isso é muito Então, real, ter muito real. empatia, reconhecer que o outro tem uma limitação, tem uma dor, ser empático com aquilo, é completamente diferente de se enfiar no buraco junto com a pessoa. A pessoa não precisa de companhia. Não precisa. A pessoa pode precisar de colo, pode precisar de um apoio, pode precisar de um pouco de compreensão, porém, é completamente diferente você ser compreensível e se jogar lá dentro junto com a pessoa. Então, gente, Uau, a gente precisa muito encerrar bom. por hoje, mas a gente poderia falar por horas e horas e horas, porque esse assunto é maravilhoso, é delicioso, é muito, muito, muito bom estar aqui com vocês, e é muito legal ver que vocês ficaram até aqui, ó, no fim, junto com a gente, ó. Vocês são maravilhosos, maravilhosos. Muito Tá amo, maravilhoso de muito bom. verdade estar aqui. E é isso, E muito é obrigada isso. pela presença de todo mundo. Seu áudio está um pouco baixo para mim, então eu acho que estou falando por cima de você o tempo todo, Marcela. Sério? Não, tá tudo Ah, então bem, eu menos mal. acho. E a gente também tá no YouTube, né? Estamos no YouTube, tá tudo lá. Acho que só não tá o último ainda, mas eu já coloco hoje.
Estamos no YouTube, todos os episódios estão lá também. Quem gosta de acompanhar por lá, fica à vontade. Quem quer acompanhar por aqui, todos os episódios estão no meu feed, no feed da Marcela, no feed do IHC. Então, quiser fazer pergunta, quem quer assistir os anteriores também fica à vontade. Na verdade, assistam, a gente recomenda. E estejam com a gente, deixem perguntas, mandem direct. Fica à vontade, que a gente adora falar, viu, gente? A gente adora compartilhar isso aqui que a gente tem. E a gente adora que vocês tenham interesse nisso também. Ah, então tá ótimo. Então tá bom. E é isso. E vocês divulguem, principalmente, ó, o de hoje tá maravilhoso, hein? Falando sobre emoções e sentimentos. Hoje até criança é bom ouvir, viu? É. Porque vai ser educativo. Então, assim, passem realmente para todo mundo, divulguem realmente esse material, porque é muito, muito, muito bom, tá bom? Um beijão para Tchau, todo gente. mundo. Estejam com a Beijo. gente semana que vem ao vivo, que ao vivo é muito mais gostoso. É verdade. Beijo! Beijos. Tchau, tchau.